Olá, professoras e professores! Hoje nós vamos conversar sobre o livro História em Três Atos, do autor Bartolomeu Campos de Queiroz. Contextualizando a obra e o autor. História em Três Atos, escrita em linguagem poética, coloca em cena três animais, o gato, o pato e o rato. E para tratar de cada animal, cada um tem um ato. Os animais não são personagens de uma história. Trata-se de uma experimentação poética. O foco são as palavras, a sonoridade delas, as letras que representam os sons, as combinações desses sons. Como um artífice das palavras, o poeta brinca com as letras, com a forma, com a semelhança fonológica entre gato, pato e rato e cria um jogo linguístico dinâmico e divertido. Bartolomeu Campos de Queiroz nasceu em 1944 em Pará de Minas. Viveu sua infância em Papagaio, cidade pequena do interior de Minas, e faleceu em 2012 em Belo Horizonte, onde morava. Formou-se em filosofia e especializou-se em educação e arte no Instituto Pedagógico de Paris. Publicou mais de 60 livros, entre poesias, novelas e contos, em que as palavras emergem em estado de encantamento e criam sua prosa poética, independente do gênero. Ao longo da carreira, recebeu diversos prêmios, entre eles o Jabuti, uma das maiores condecorações literárias do país. Sua obra caracteriza-se pelo tom autobiográfico, mas trata de conteúdos bastante complexos e filosóficos, inerentes a qualquer ser humano. Vida e morte, perda, a passagem do tempo, a infância, os enigmas da existência, a relação do adulto com a criança, o amor. Motivações ao estudante para a leitura. A produção literária de Bartolomeu Campos de Queiroz é uma prosa poética. Ser escritor para ele é ter a palavra como ferramenta para ser lapidada, esculpida, transformada em algo novo. A leitura do livro História em Três Atos é um desafio tanto para o professor quanto para a criança. O livro fala da própria língua. O texto faz referência a ele mesmo. Os focos são as próprias palavras do livro. A criança é levada a interagir com o texto e a descobrir a importância das letras. Ao mudar uma delas em uma palavra, o resultado consiste em riqueza, prazer estético pelas palavras. O livro permite a você, professor, trabalhar o lúdico. Vem ao encontro de uma condição básica presente na BNCC para a aprendizagem das crianças dessa fase, categoria 3, vivenciar desafios e sentir-se provocadas a resolvê-los. E esse é o convite feito por Bartolomeu. Brincando com os sons, o poeta vai construindo significados e desafios para a criança. Justificativa. O livro é adequado para alunos de 4 a 5 anos e 11 meses da pré-escola, com o tema diversão e aventura, e pertencem ao gênero poema. Para quem está aprendendo a se apropriar do código linguístico, tanto oral quanto escrito, aproximar-se das palavras é instigante e desafiador. Nessa etapa da vida, a criança está construindo seu repertório, olha para o mundo e procura reconhecer letras e sílabas a fim de desvendá-las e descobrir seu significado. História em Três Atos pode fascinar ainda mais os olhares do leitor e contribuir para o desenvolvimento da criança. Habilidades importantes destacadas em nossa Base Nacional Comum Curricular, como inventar a partir das brincadeiras sugeridas pelo poeta, outras, também brincando com sons, cantadas, como poemas e canções, criando rimas e aliterações e ritmos, assim como aprender a expressar-se e relacionar-se com os outros a partir das palavras. Orientações de atividades. Vamos trabalhar a pré-leitura? Para o professor. A intenção aqui, professor, é despertar na criança a vontade de folhear o livro, de se aproximar da ideia de lê-lo. O professor anuncia a atividade oralmente ou pode utilizar cartelas de papelão com as letras também. Para o aluno. A. Desafiar o leitor a descobrir novas palavras, como fez o poeta no livro. B. Essa história tem gato e rato, e você está acostumado a saber que são dois animais que brigam, que se perseguem. Mas essa história tem também um pato. O que você imagina que o pato possa fazer nessa história?
Levante possibilidades e conte-as para os colegas de classe. Vamos trabalhar durante a leitura? Para o professor. A intenção, professor, é resgatar as brincadeiras do livro. Para o aluno. A. Ouça o texto integralmente com a intenção de verificar se as possibilidades pensadas por você e por seu colega realmente aparecem na história. B. Repare o jogo que o autor criou com as palavras gato, rato e pato. Crie uma outra historinha em que apareça um jogo como esse com as palavras mato, jato, fato e chato. C. Você consegue realizar o desafio feito pelo autor no final do livro? Conte a história para seus colegas. Vamos trabalhar após a leitura? Para o professor. A intenção, professor, é ampliar o repertório cultural do aluno. Para o aluno. A. Encontre mais palavras que rimem com a palavra ato. Crie com elas uma brincadeira de troca de letras. B. Brinque de descobrir nomes de animais começando por A, B, C, D e assim por diante, até completar o alfabeto. C. Conheça um pouco sobre a vida do autor Bartolomeu Campos de Queiroz e sobre a vida do ilustrador André Neves. Como trabalhar a obra em outras disciplinas? Artes e ciências. Descubra entre as pessoas de seu convívio ou até você mesmo quem tem um animal de estimação. Procure descobrir alguma característica desse animal e também sua idade, nome, etc. Desenhe ou traga fotos. Os temas principais da obra são fantasia, jogo verbal e metalinguagem.